Olá, eu sou a Nayara Ramos, aqui do canal Além da Conversa, e hoje eu estou aqui para a gente gravar mais um vídeo da série Caminhos Possíveis, né? Hoje eu estou recebendo a maravilhosa Mari, né? A Mariana com Y, depois sigam ela lá Sou no eu. Instagram, gente, vale a pena demais, maravilhosa mesmo. E a Mariana, ela veio falar com a gente hoje sobre como a gente pode manter a esperança e o otimismo em meio a essa crise. Não tinha ninguém melhor para falar sobre esse assunto, tá? Dá só uma olhada nesse painel aí atrás dela, gente. Seja bem-vinda, Mari. Boa Ai, tô adorando. Já começamos com energia boa já, né? Já gostei. Já gostei disso aqui já. Achei maravilhoso. Você falou manter a esperança e o otimismo. Tem gente que tá assistindo e fala assim, não, comigo não. Pra mim isso aí não dá. Não, isso aí não. Ela vai falar, mas não funciona. Funciona sim. Dá pra gente ser otimista? Sim, dá sim. Então, fala pra gente então o que é otimismo. Começa assim. Já de cara, tá bom. É, isso. Muito bom. Cara, eu tenho estudado muito, né? Eu trabalho com humor. Uhum. E o humor, as pessoas, quando falam, eu vou trabalhar com humor, as pessoas falam, meu Deus, lá vai me contar uma piada, não tô pronto. E eu fui estudar muito isso, né, Nai? E quando eu fui estudar humor, eu cheguei no otimismo. O humor é a nossa sensação de bem-estar. Então, a gente precisa se sentir bem. Tanto que eu fundei, né, eu registrei uma palavra que é humorologista. Eu sou humorologista. Eu não sou humorista, Gracinha. eu sou humorologista, porque eu elevo a sensação de bem-estar das pessoas por onde eu passo, nas palestras que eu vou e tudo mais. E o que é essa sensação de bem-estar? Eu quero que você se sinta bem. Não necessariamente rindo ou achando graça, mas que você fique aquele, tô me sentindo bem, com energia boa. O humor é a sensação de bem-estar. Então, quando a gente está de mau humor, a nossa sensação de bem-estar está para baixo. Se a gente está de bom humor, tá para cima. E aí, essa sensação de bem-estar traz esse nosso olhar otimista. O que é o otimista, né? Porque tem gente que fala assim, não dá. O otimista não vive a realidade, Nayara. O otimista não sabe o que é vida. A gente tem que ser realista. E aí eu acho que a gente tem que ser realista mesmo. Mas a gente tem que ser realista com o pé no otimismo. Que o otimismo é quando a gente maximiza o positivo. Então, quando a gente tem algo acontecendo e você consegue tirar algo bom daquilo, você está sendo otimista. Até o nosso inimigo tem algo para ensinar para a gente. É Então, verdade. se a gente treina o nosso cérebro para ter esse olhar de maximizar o bom, a gente está sendo otimista. E quando a gente maximiza o bom, quem colhe o resultado positivo é a gente. Porque se a gente é pessimista, a gente está com um olhar negativo, a gente está plantando o cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente está deixando a nossa sensação de bem-estar lá para baixo. Então, esse olhar otimista é treino, né? Não é tipo, depois dessa palestra aqui, vou ser otimista. Não. Toda vez que seu cérebro for pessimismo, traz ele para o otimismo. E aí esse espaço vai ficar menor. E a gente começa a ensaiar melhor o dia a dia, mais otimista, mais leve, mais para cima. E é legal que você trouxe aí o cortisol, que é um fenômeno biológico, não é? Sim. É natural. Então, realmente, cultivar o que é negativo aumenta a nossa sensação de mal-estar mesmo. E faz Sim, a gente sim, ficar nesse vórtice, né? No negativo mesmo. Sem sim. falar, Mari, esses dias eu estava lendo um livro maravilhoso e eu li o seguinte, que tudo que você concentra a sua atenção se expande, não é? Então, nesse Sim. período que a gente está passando, se as pessoas se concentram muito naquela notícia ruim, não é? Em tudo de ruim, porque está acontecendo muita coisa ruim, mas também está acontecendo muita coisa boa, não O é? tempo todo, o tempo todo. Pois A é, gente, a gente condiciona o cérebro, né, Nai? é isso Precisa, mesmo. a gente precisa, o que você falou de tudo que a gente foca expande, eu tenho nas minhas palestras, eu falo muito disso. Eu tenho um workshop gratuito, inclusive no YouTube, que é Transformando Medo em Felicidade, eu falo disso. Então, se a gente, isso das notícias, Nai, tem dito muito da infoxicação, que é a informação tóxica. Eu não estou dizendo aqui para a gente ser alienado, tipo, não quero mais ver notícia. Não, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Porque fazemos parte de um todo. Não existe unidades, nós somos um todo. Então a gente precisa entender o que está acontecendo no todo, é a lei. O que não precisa ser feito é a gente acordar com notícias alarmantes, almoçar com notícias alarmantes e dormir com notícias alarmantes.
Porque existe, né, o show da tragédia e existe a notícia. Onde você está se alimentando? Por onde você está nutrindo a sua informação? Então, isso de infoxicação, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem o livro Diário das Manhãs, que fala a importância das nossas manhãs. Então, como que você está nutrindo as suas manhãs? Então, para mim, quando a gente já tem o primeiro exercício, vou diminuir a quantidade de tragédias, o seu cérebro, o seu inconsciente já começa a trabalhar para o positivo. Isso que você falou, de tudo que a gente foca e expande, é a mesma coisa do tipo, você começa abastecendo o seu motor de manhã com notícias ruins. Isso é um treino. Carro, então, imagina, você está abastecendo de notícia ruim, e coisa ruim, e notícia ruim, e coisa boa, e coisa ruim. Tudo que você está colocando energia fica maior. Então, se a gente coloca energia no problema, o problema fica maior. E aí, como que você quer ter um problema muito grande, você traz uma informação positiva, ela vai e desaparece. Então, a gente precisa começar a criar esse hábito positivo. Eu brinco, né, era que assim, você imagina que tem crianças pulando corda. E são crianças totalmente positivas, elas têm a regra delas, elas se organizam, elas se entendem. E aí chega uma que é terrorista, chega para quebrar tudo. Não quero, é minha vez, Todas as outras vão fazer assim, ó. E aí, aos poucos, esse terrorista, ele vai começando a entrar na regra, porque ele não vai pular corda. Agora, pensa o contrário. Um monte de criança sem regra, terrorista, brincando. Chega uma criança boa e fala, oi, gente. Tudo bom? Ela não consegue ganhar espaço. Pensa na nossa cabeça, é a mesma coisa. Tem um monte de problema lá. Chega uma notícia boa, ela não ganha nem força, ela já cai. Então a gente precisa começar a criar um hábito positivo para a gente ter o contrário, a gente ter tantas notícias boas que quando chega ruim, ela é automaticamente colocada para fora. As notícias boas falam, notícia ruim? Pode ir, não vai me agregar. Porque senão acontece o contrário, a gente fica se nutrindo de coisa ruim e a conta chega. Chega aqui e fala, ó, você né, usou tudo isso, então agora chegou. Aí chega com dor nas costas, chega com dor no estômago, chega com dor de cabeça, chega com indisposição, chega com a explosão, porque você vai sem válvula de escape, você vai... Chega um momento que a gente estoura. Então, acho que isso que você falou de focar em coisas boas para elas se expandirem dentro da gente é um caminho maravilhoso. E você acha, Mari, que nessa quarentena é possível manter esse humor? Mari, conta pra mim, eu tô precisando urgente, gente. Fala logo, que a gente só tá aqui pra ver isso. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Nai, eu sou uma pessoa, assim, que... Óbvio, eu sou essa pessoa otimista. Manter, acho difícil, tá, Nai? Porque eu postei essa semana no meu Instagram a felicidade imperfeita. A gente precisa aceitar a tristeza. A gente precisa aceitar a dor. A gente precisa aceitar as coisas ruins. Então a gente precisa aceitar, que nem eu falo, eu não vivi uma pandemia, não tenha paciência comigo, é a minha primeira pandemia. A gente não sabe, o nosso cérebro também nunca viveu isso. Nunca ninguém viu isso, então é estressante demais. Então pra mim, se eu falar, pô, dá pra manter? É muito difícil manter. Manter o otimismo, o humor, toda hora eu tô otimista. Cara, isso é uma ilusão, assim, tá, Nay? O que eu acho que a gente pode fazer é diminuir os espaços de dor. Legal. Porque eu brinco assim, eu fui uma criança extremamente tímida, sofri muito bullying na escola, e eu tive um burnout aos 16 anos. Aos 16 anos, eu tava na aula, eu bati a cabeça na carteira, voltei, eu parei de sentir meu corpo, fiquei consciente, porque eu tinha muito cortisol. E eu fui estudar, né? A partir de lá, comecei a estudar muito isso. Quando a gente belisca alguém, né? Dá uma beliscada em alguém, essa pessoa recebe uma dose de cortisol. Quando a gente exclui, rejeita, desconsidera, essa pessoa recebe altas doses de cortisol. Nós, adultos, praticamos o bullying tanto quanto as crianças. Então, se você se sente desconsiderado, se você se sente injustiçado, é o que está acontecendo com a gente agora. A gente está se sentindo injustiçado, tipo, eu não fiz nada. Por que eu estou pagando uma conta que não é minha? Então, o cortisol no nosso corpo, ele está subindo. Só que a gente não tem consciência que ele está subindo. Porque eu, lá aos 16 anos, diferente das crianças de hoje, hoje elas têm um caminho educacional de se olhar, por que você está com raiva? A gente não teve, a gente era engole o choro. Descia a lágrima, tinha que colocar a lágrima para dentro de novo. Vai, sobe isso aí, que isso aqui não pode chorar, não. A gente não tinha consciência. Então eu tive um burnout de cortisol sem saber que era cortisol.
E aí depois eu tive um apoio absurdo da minha coordenação da escola naquele momento, então beijo, Ivani, maravilhosa. E eu falei, cara, eu preciso mudar. E eu era extremamente tímida, muito quietinha, minha mãe mudou de colégio, minha mãe se arrepende até hoje. Ela fala, onde essa menina? Gente, devia estar quieta ainda. Mas eu tive essa sede de viver, Nai. E eu comecei a trabalhar e estudar muito isso. E em 2017, agora, eu tive depressão, porque eu trabalhava viajando, era guia Disney, eu tive a brilhante ideia de voltar para o escritório, todo careta, quadrado, eu fui totalmente contra o meu propósito, eu tive depressão. Eu falei, cara, eu sou muito legal, por que eu vou ter depressão? E aí eu falei, eu não quero tomar remédio, eu preciso estudar. E aí eu fui entendendo o que era autoconhecimento, eu fui entendendo o que era dor, eu fui entender, porque o que eu falo, né? Que nem se fala, mas como que a gente fica nessa loucura? Gente, o externo, ele já tá negativo. Então, quando eu fui estudar a felicidade, eu fiz o curso de felicidade do Dalai Lama, 8 semanas meditando, uma loucura de empatia. Você vai falar, nossa, Mari, que maravilhoso. Para mim não foi, porque eu tava ficando louca na época. Meu Deus do céu, eu não aguento mais cheiro de incenso aqui, isso não é para mim. E eu falei, como que eu vou, né? Se esse caminho da meditação não é para mim, como que eu acho? E era o caminho, né? Só que não era aquele meio. Então, eu precisava de autoconhecimento, eu precisava de consciência, mas eu não consigo desse jeito. E aí eu vi que o Google, lá no Vale do Silício, tinha um curso de inteligência emocional que chama Search Inside Yourself. Peguei, fiz um carnê, parcelei, fui lá para o Vale do Silício e vi que o Google, ele fala de inteligência emocional totalmente focado em resultados. Então eu falei, cara, dá pra gente falar isso. Então hoje, quando eu falo de quarentena, eu falo por experiência da minha depressão, pela experiência que eu tive de como que eu tracei isso. Então, para mim, não existe a gente não ficar triste, não é? Não existe a gente não sentir dor. Existe a gente diminuir esses espaços. Eu falo que a gente não tem que buscar ser feliz, ou buscar ser otimista. A gente tem que buscar sofrer menos. Porque eu falo que o autoconhecimento é como se ele fosse uma casa. A gente tem, dentro da gente é uma casa. E tem um quarto, né, que mora uma cidadã que chama dor. E a gente cresceu ouvindo, não vai lá, foge da dor, você não pode sofrer, você tem que ser forte. E a gente não olha. Então a gente passa todo dia pela porta da dor assim, ó, não acorda ela não. E a gente não sabe o tamanho que ela tá. Então, por exemplo, eu, Mari, cresci sem ver o quartinho da dor. Em 2017, quem abriu a porta foi ela. E a conta chegou. E a conta é alta. Eu paguei assim, mas tem gente que paga com AVC, tem gente que paga com infarto, tem gente que paga com várias coisas. Então, a gente precisa começar a colocar a roda ao contrário, né? E visitar o quartinho da dor todo dia. Então, tem um dia que a gente vai abrir a portinha, olha que bonitinha que ela tá, pequenininha, olha que fofinha. Tem dia que a gente vai abrir e fala, opa, você tá grande, hein? Mas o importante é a gente visitar todos os dias. Eu contei tudo isso para falar que eu experienciei isso. Então eu falo, dá pra gente falar, Mari, dá pra eu ser muito otimista? Não. Tipo, você não vai mudar de hoje para amanhã. Mas você precisa criar hábitos positivos para que isso se torne mais frequente. Que o otimismo seja mais frequente que o pessimismo. Porque se a gente deixar no piloto automático, Nai, a gente vai ser pessimista. É verdade. O nosso cérebro é pro medo, não tem jeito. Não tem foge pro medo, né? Pra reclamação, né? A ruminação. É mais fácil a gente ir pra porta da revolta do que da sabedoria, né? É isso mesmo. E partindo de tudo isso, assim, eu me lembrei que tem algumas pessoas que até criticam, né? Quando as pessoas tentam se manter sempre pra cima. Tem até uma expressão que usam, síndrome de Poliana. Fulano é muito poliana. Eu escuto muito. E posso falar? Eu nem ligo. E eu acho interessante você falar assim da dor, Mari, porque todos esses sentimentos negativos, eles fazem parte de nós, né? Sim. Né? A dor é minha, né? Sim. Então, precisamos acolher. O acolher, ele tem muito a ver também com você olhar para essa dor e tentar entender de onde ela está vindo, né? O que está causando isso em você? Sim. Porque, né, qual que é a sua necessidade por trás daquilo ali, né? Que está te causando essa dor, que está, sei lá, te causando
raiva, né, as explosões, porque a gente só consegue crescer, evoluir quando você olha para isso de frente. Você tem Tem que que olhar, encarar. não é? Identificar o porquê que isso está lá para você ir resolvendo. Porque igual você falou, trancar lá no quartinho, né? Jogar embaixo do tapete, não Ela resolve. cresce. Não Exato. diminui não, viu? Diminui não. É, Ela só cresce. cresce e depois vai Sim, influenciando em vários momentos, né, da vida da gente. sim, sim. Porque ela sempre vem. Ela não fica totalmente lá trancada. De vez em quando ela dá uma escapulidinha, né? E aí ela vem, Sim, né? E sim, sim. aí algumas pessoas começam assim com alguns comportamentos autodestrutivos, né? Sem entender de onde que vem isso. E são essas situações assim que são mal resolvidas mesmo, né? Onde o autoconhecimento ele é importantíssimo. Senão a gente fica terceirizando a culpa, né, Nai? A gente sempre acha que a culpa é do outro. E não existe culpa. Porque tudo está em você. A cura está em você. Se alguém te irrita, tem algo em você que precisa ser curado. Então, é sempre quando a gente aponta um dedo, tem três pra gente. Então, o autoconhecimento, ele é um potencializador dessa sensação de bem-estar. Você trouxe isso, eu lembro de Comunicação Não Violenta, o pai, Marshall Rosenberg, fala, todo ato violento esconde uma necessidade não atendida. Então, naquele momento você fala, então deixa pra lá. Qual que era a sua necessidade? Ser ouvido. Você queria um Sim. carinho, você queria um abraço, mas a gente esconde tanto os nossos sentimentos e a gente tem essa crença que você trouxe do olhar poliana, do tipo, gente boazinha demais é fraca. Uhum. Gente que chora é inseguro. Gente que sorri demais está escondendo algo. A gente precisa quebrar essas crenças. Eu, inclusive, estou fazendo uma ação para tirar os bem-humorados do armário. Falar, vem para fora aqui, precisando de vocês, gente. Os bem-humorados, quem vê a vida, a gente precisa de força aqui. Porque a gente vai começar a acreditar que esse ciclo positivo funciona. Que esse ciclo positivo é de força, não de fraqueza. Que você demonstrar o seu sentimento, a sua insegurança, porque a Brené Brown, que é a mãe da vulnerabilidade, fala Uhum. que a gente só tem empatia quando a gente é vulnerável. Então, se mostrar forte o tempo inteiro, você não está sendo empático nem com você e nem com o outro. Então, esse olhar para as nossas vulnerabilidades, esse olhar para as nossas dores, ele é tão importante para a gente se conectar e para a gente se conectar em casa e ter uma relação mais saudável com os nossos pares, né, marido, esposas, namorados, namoradas, filhos, porque é preciso. Então, esse ato de se acolher é o maior ato de amor que você pode dar para sua família, assim, né? Então, acho que a gente quebra essas crenças e esse olhar totalmente voltado a ser mais vulnerável. Mari, e eu tô me lembrando aqui, mudando de assunto aqui rapidinho. A gente conversando aqui, você falou que você faz esse trabalho, né, de otimismo nas empresas. Dá para ser feliz, Mari, no trabalho? Conta aí pra gente. Como Cara, a gente mantém essa visão otimista? você funciona, mas você funciona. Eu Eu brinco, né? sou Porque muito feliz assim, no meu trabalho, tá? Eu tô perguntando, se você não é feliz no seu trabalho, não, o problema não está no trabalho, né? faz Então, parte assim, do meu propósito, sabe? Eu já estou na área da educação aí há quase 20 anos. Então, assim, eu que é isso, é nasci muita para coisa, hein? isso. Nasci para ensinar, eu gosto disso. Isso é lindo. Eu até brinco nas palestras que eu faço. Brinco não, é verdade. Eu conto para as pessoas que quando eu era criança, menor, quando eu tinha mais tempo, eu aprendia coisas que eu não queria saber para ensinar para as pessoas que queriam saber aquilo. Gente, já é professor de fábrica. É, tipo isso. Nasci para isso. Que delícia isso, cara. Isso é muito legal, assim, né? Toda vez que alguém fala pra mim, Mário, eu não tô feliz no trabalho. Eu falo, você não tá feliz no trabalho, você não tá feliz. Bom, não existe isso do tipo, eu não misturo vida pessoal e vida profissional. É a mesma coisa, né? Eu falo assim, eu vou deixar meu braço em casa porque eu não uso do trabalho, vou deixar ele em casa. Não dá para separar. Nós somos valores, a gente tem valores humanos em uma única face. Então, se não está feliz no trabalho, você não está feliz. Então, para de terceirizar a culpa para o trabalho e põe em você o que precisa ser alterado, o que precisa ser mudado, onde você vai colocar energia para te mobilizar. E hoje eu faço a Morleb, que está aqui,
a minha consultoria é uma consultoria que leva bom humor para dentro das empresas. O meu fim é sempre inteligência emocional. Então, eu falo de 3 inteligências. Inteligência interna, inteligência relacional e inteligência imaginativa. Porque eu falo que os adultos ficaram formais demais, chatos demais e sem inovação. A gente parou de criar porque a gente tem medo. Então, eu levo essas 3 inteligências, mas o meu meio é humor, é leveza, é informalidade. Eu brinco muito, eu deito no chão e todo mundo fala pra mim, mas Mari, isso não é um trabalho sério. E aí eu falo isso aqui, ó. Dá pra falar sério sem ser sério. Dá pra gente brincar mais. E aí, quando você fala, Mari, dá pra ser feliz no trabalho? É óbvio que dá. Mas primeiro a gente tem que estar feliz, a gente precisa se organizar, a gente precisa marcar uma reunião com a gente todos os dias. Hoje eu atendo clientes do mercado de tecnologia, financeiro, hospitais, atendo também colégios, atendo professores, coordenadores. Já fiz muitas reuniões, sou aqui de São Paulo, aqui em São Paulo para pais, levando essa parte de inteligência emocional, dessa descoberta, esse fortalecimento para a gente ser mais feliz. Mas não ser feliz o tempo inteiro. Mas a gente descobrir o que é a nossa gasolina, o que nos nutre. E a gente só consegue fazer isso, Nai, se a gente marcar uma reunião com a gente todos os dias. Porque é sempre assim, a gente pensa em todo mundo, a gente não pensa na gente. O meu convite para você que está assistindo a gente, marca uma reunião com você hoje, toma um café com você. Falou, oi, tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo aqui, né? Como é que estão as coisas? Faça uma lista, o que está legal, o que não está. Nas coisas que não estão, o que você pode fazer para mudar? Einstein falava, é loucura a gente continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, onde não está legal, qual atitude você vai mudar para colher resultados diferentes? Porque senão o resultado vai ser igual. Então, hoje eu trabalho com, só o ano passado, a Humor Lab vai fazer 1 ano, a gente vai fazer 1 ano agora, essa semana, não tem nem 1 ano, mas eu já falei com quase 28 mil pessoas, 13 cidades, dei palestras aqui no Brasil e para Portugal, capacitei quase 650 líderes o ano passado. Então, de voo aí, foram algumas horas e alguns quilômetros percorridos para falar que, a gente só tem que estar pronto para ser feliz. E tem que estar disposto a mudar, sabe, né? Em qualquer lugar cabe a felicidade. E quando você fala assim de fazer uma reunião consigo mesmo, né? Para ver onde que você pode se nutrir, isso me lembra que psicologia positiva, eu sou especialista em psicologia positiva. A gente fala de atitudes propositais de bem-estar, certo? Que legal. E tem algumas coisas ali que a gente costuma, né, falar que são atitudes propositais de bem-estar. Mas eu vi você ainda há pouco falando sobre a meditação, que é uma das indicações, né? Mas até isso é muito pessoal, não é? Né? Porque eu não posso, de repente, chegar aqui e falar assim, se você fizer isso, você vai elevar a sua sensação de bem-estar. Não tem fórmula. Não tem fórmula, Nay. Então, Cada um tem que descobrir a sua, né? Isso, onde entra o autoconhecimento, né? Sim. Mas nós temos, né, sugestões do que poderia fazer sentido, né, para algumas pessoas. Meditação, né? Respirar, aprender a respirar, se concentrar ali em si mesmo, né? Os minutinhos de silêncio para se ouvir, a reuniãozinha, né? O seu café. Tem que ser diária, tem que ser diária. Isso, esse momento só seu. E eu até li um texto, acho que foi antes de ontem. Eu tenho um hábito péssimo, viu? Eu dei aula de literatura muitos anos da minha vida. Eu já sou péssima com o nome dos autores, sabe? Eu leio as coisas. Eu leio, mas eu não vou saber falar que... E tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Mas a pessoa falava sobre o silêncio. Eu acho que eu li isso até no carro, acho que por isso que não fixou tanto, assim, quem escreveu. Falava como a gente tem dificuldade para ouvir os nossos silêncios. Sim. A gente, nesse momento dessa pandemia, uma das coisas assim que eu mais ouvi falar, né, das pessoas que iam conversando comigo, era principalmente pessoas que moram sozinhas, certo? Assim, ficava aterrorizada de ter que ficar ali dentro daquela casa, porque não morava lá, dormia lá, certo?
Sim. E aí A vida acontecia fora, né? Agora exatamente. E as pessoas procurando rotina, sabe? Ler um livro, fazer uma atividade física, fazer não sei o quê, para preencher todo o tempo. Não! Realmente o silêncio, ele nos amedronta também. Ficar com a gente. Os orientais, eles têm essa prática, né, Nai? Os orientais, eles praticam muito mais a meditação do que a gente. Eu, Mari, de fato, tenho dificuldade em meditar. Eu medito uma vez ou outra, tá? Não consigo praticar. Mas eu pratico silêncio ou nadismo. E pratico muito a técnica do mindfulness, que é perto da meditação. Sim, que eu Como adoro. que eu falo? Para quem tem dificuldade, Nai, de meditar, eu indico pegar uma música que você gosta muito e cantar ela do começo ao fim. Isso faz com que você viva o momento presente, que você esteja estacionado ali, que seja um silêncio teu e que você tenha um momento só com você, para você pausar. O Tim Ferriss fala muito. Eu dou palestra, eu sou a doida, eu sempre passo. Você falou que não tem, eu lembro de todos, eu tenho esse problema. Mas ele fala que a hiperprodutividade, essas pessoas que estão querendo se ocupar muito, criar essa rotina cheio de coisas, né? Ele fala que a hiperprodutividade é a preguiça de pensar. E a preguiça de pensar em nós mesmos. A gente se ocupa para a gente evitar chegar na portinha, para a gente evitar olhar para onde tem que ser olhado. Então, a gente coloca uma rotina super caótica para a gente não ter, para ter essa boa desculpa de não se olhar, né? Então, a minha dica para quem tem essa rotina e não está errado, mas tentar em 5 minutos, 10 minutos, tentar encaixar esse nada, o momento do nadismo aí no dia, assim, para oxigenar a cabeça, pra gente, o silêncio ele nutre muito, né? E tentar descobrir, não é? O que faz bem. Tem gente que adora ouvir música também, que relaxa. Os adultos pararam de pintar, pararam de fazer escultura de macarrão, adulto parou de fazer sujeira, tem que fazer sujeira, tem que dançar, cantar alto, né? Tem que brincar mais. É verdade. A gente tem que explorar mais, assim, a gente tem que explorar mais. Fazer recorte e cola com as crianças, brincar de massinha. Tem que desenhar livre. Ah, vou desenhar o quê? Livre! Livre! Vai lá, se joga. Criança é uma fonte muito boa, assim, de positividade, sabe? Se o adulto deixar, né? Porque tem também aquele adulto que é tão controlador. Eu costumo ver isso, né? Assim, o olhar da escola, né? Você deu esse exemplo das crianças brincando e tal, me veio à mente, assim, claramente, que às vezes tem um grupo de crianças ali brincando e eles se organizam do jeito deles, certo? E aí daqui a pouco entra um adulto e ele põe uma ordem ali, que é uma ordem dele. Ele nem tá brincando, ele chega causando. Exatamente. Aí ele muda toda aquela dinâmica e eu fico sempre de longe observando. Falo, gente, como que a pessoa acaba com a brincadeira do outro desse jeito? Né? Então, assim, se esse adulto, esse pai, essa mãe, tiver nessa tendência, assim, de olhar para um ambiente, é um ambiente que não oferece risco para ninguém, certo? Sim. E aí deixar aquilo acontecer e entrar no fluxo também, na brincadeira. Sim, se permitir, né? Sim. A gente tem que ampliar nosso repertório. Acho que adulto, a gente já colocou tantos filtros de não, isso é ruim, isso não pode, que a gente não sabe mais onde abastecer de pureza, onde abastecer de sorriso, onde abastecer de calma, onde a gente precisa reaprender. Então permita mais, assim, vai brincar mais, pra gente ter esse abastecimento diário de coisas boas, porque senão a conta vai chegar para o negativo. Se a gente só colocar no nosso motor preocupação com boleto, preocupação com data, preocupação com hiperprodutividade, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e a gente não preencher o nosso motor com momentos de calma, momentos de prazer, momentos de respiração, fisiológico, exercício, alongar, a gente nem se espreguiça mais durante o dia. A gente já começa duro, tenso, os exercícios são sempre os mesmos, a gente não dança, a gente não canta. Se a gente não levar essa gasolina aditivada para o nosso motor, ele vai fundir. É verdade. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. É verdade, Mari. Ai, gente, eu adorei esse papo, viu? Você tem uma energia muito boa. Obrigada, Nai! Serviu para alguma coisa aqui nessa entrevista, gente?
pelo amor de Deus, tá só esperando isso aqui. Bom demais falar com você. Eu Mari, que agradeço. então eu até me lembrei aqui nessa sua fala, eu me lembrei se eu lembro o nome do livro, é Os Não Sete precisa lembrar, tá tudo bem. das Pessoas Altamente Eficazes. Hum, Stephen, acho que é eu não Stephen lembro. Covey, eu acho que é esse o nome. E ele fala desses 7 hábitos, e um dos hábitos que ele põe lá é tipo assim, primeiro o mais importante pra gente, e tem uma dinâmica tão legal que ele faz, você deve conhecer, você já está há muito tempo aí nessa área, que ele vai colocando, ele entrega um pote para as pessoas na palestra dele, com areia e pedras. Você já viu esse? Não, E acho aí que não. cada pedra representa assim os pilares da vida, né? Família, trabalho, enfim, essas coisas que ocupam nossa rotina, várias. Não é bem um pilar, né? E aí ele dá isso para aquelas pessoas e para eles colocando numa certa ordem ali, né? E aí o pessoal não consegue, né, colocar todas as pedras ali. E aí ele vai e traz isso, né? E aí eles colocam as pedras e vai ficando outras coisas, sempre fica. E aí Sim, depois ele vai e tira toda a areia do pote. Aí ele vem, coloca todas as pedras e depois ele põe a areia só para ela areia, ocupar ali os espaços, né? os Só, vazios. isso, só o que está ali vazio. E aí ele põe ali família, né? O seu próprio eu, porque às vezes a gente vai começando a trazer tanta coisa para a vida da gente, tanta Uhum. coisa, e vai deixando o mais importante. O que eu acho muito bacana dessa quarentena, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Esperançosa. Eu chego a ser até deslumbrada, sabe? Assim, grata, Isso é muito bom, a gente precisa de gente assim, né? Precisa de gente assim. tão grata, assim, sabe? Que eu sou assim com a vida, com as coisas. E eu sou muito grata a essa quarentena, a tudo que está acontecendo, porque eu vi muitas famílias olhando para a própria família, certo? Sim, pela primeira vez, né? Sim, conhecendo os filhos ou desconhecendo, certo? Muita gente é desesperado também, fala, meu Deus, quem é Sim. esse ser humano que mora aqui dentro da minha casa? Eu nunca vi esse Nunca menino, viu? gente. Tá vendo pela primeira vez, né? Então, Um olhar empático pela primeira vez, uma é, conversa pela primeira vez, é tudo então, novidade. então, assim, inicialmente eu imagino, né, que deve ter causado ali um rebuliço, mas toda transformação, ela parte disso, né? Eu gosto muito da analogia, Positiva. assim, de uma casa, que antes de você organizar uma casa, primeiro você deixa aquilo ali um caos, né? Uma reforma, não é? Sim, verdade. Isso, para Guarda-roupa para arrumar, você tira tudo, depois dobra de novo. então assim, a minha visão assim romântica, ela me permite pensar que essa bagunça toda, ela tá colocando muita coisa em ordem daqui mais uns dias, Sim, certo? sim. E eu É pendular, adoro. né? Lembra aquelas bolinhas assim, né? Para Aham, elas atingirem o equilíbrio aqui, elas precisam ir para a extremidade. sim. Então, elas vão para a extremidade e alcançam o caminho do meio. Então, se você está na extremidade, saiba que você já está voltando. Agora, eu É, cheguei no limite. Que tipo bom! Já está isso. voltando. É tipo isso, né? Claro, Sim, é assim, muito bom, muito bom. né? Então, assim, é assim que eu consigo manter, assim, uma visão esperançosa, sabe? Você arrasou, Com esse maravilhosa. olhar, Muito tá? bom, muito bom. Então, Mari, era isso, né? Você que vai fazer virada aqui hoje, 24 horas de conversa, né? Que Pois isso? é. Ah, eu fiquei Obrigada, muito... Nay. Obrigada demais pelo convite. É muito legal falar com vocês aí em Goiânia, achei chiquérrimo. Vocês de Goiânia, chique. E me colocar à disposição, você que está assistindo, se precisar conversar, se precisar entender quais ferramentas, o que eu tenho que fazer, Mari, qual curso você me indica, qual livro que eu tenho que fazer aqui, eu estou super à disposição. A Nath vai disponibilizar as minhas redes sociais. Nay, mais uma vez, muito obrigada, parabéns por estar levando conteúdo de inteligência emocional para as pessoas que estão em casa, para
para a gente ter essa vitalidade de novo, né? Para a gente não ficar só recebendo essas notícias ruins e informações tóxicas, você está nutrindo as pessoas. E você que está assistindo, parabéns por escolher, né? Se nutrir, né? Isso é muito legal, muito boa essa troca. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Eu te agradeço também por ter aceitado. Gente, eu não conhecia a Mari, tá? Eu falei a proposta, né, da série Caminhos Possíveis em um grupo, e 3 pessoas, assim, falaram, não existe ninguém melhor para falar sobre otimismo do que a Mariana com Y, tá? Não Tem que ter o Y. Importante, importante. E aí eu pensei, por que não, né? Vou Que convidar. legal. O não, eu já... E olha eu aqui. Vou atrás do sim. Foi muito rápido, né, que ela aceitou. Então, por isso, te agradeço muito, né, pela sua disponibilidade e se dispor, assim, né, de coração aberto. Foi uma delícia esse papo, tá? Muito, muito Obrigada. obrigada mesmo, tá? Gratidão. Tá, Obrigada. eu que agradeço. Tchau, obrigada. Tchau, gente.